vocês viram que a Manu City tirou o primeiro lugar no Ironman. E eu quero falar um pouquinho aqui o quanto que essa trajetória dela pode inspirar você, nutricionista, que quer prosperar na sua carreira, independente de você estar começando hoje. Eu quero falar isso porque eu vejo que muitas pessoas criticavam a Manu no começo. E quando eu comecei a seguir ela, foi quando ela trocou de carreira. Então eu me identifiquei muito com ela porque eu passei por algo parecido. E eu conseguia perceber nela, em cada vídeo que ela fazia, o quanto que ela tinha algo muito similar aos pacientes que eu atendia, que eram atletas. Essa disciplina que vai muito além do dinheiro que você tem no bolso, porque as pessoas falam isso, ela tem dinheiro, ela é privilegiada. Eu ouso dizer que quando você chega num patamar de ter muito dinheiro, deve ser tão desafiador quanto você não tem. Porque quando você tem tudo, o que te motiva? O que te coloca ali ainda naquele jogo? E quando você não tem, de repente você quer chegar ali. Então eu acho que quando usam isso pra criticar ela, assim, é uma grande bobagem, porque isso não diminui quem ela ter condições ou não. É claro que ela vai ter caminhos mais simplificados, mas quantas pessoas eu conheço e acompanho que tem muitas condições e até hoje vivem com os pais, não saem do lugar. O ponto importante que eu quero falar pra vocês sobre essa mentalidade de atleta, que é algo que não foi desenvolvido na grande maioria de nós, e principalmente na faculdade de nutrição, meio que a gente faz o contrário disso, assim, a gente passa a faculdade inteira num campo muito teórico. Lá dentro, as professoras falam muito que a gente não vai ter sucesso na clínica, não sei na sua faculdade, mas na minha eu ouvi demais isso, que você tem que trabalhar também em outra área, porque só com a clínica você não vai conseguir se manter. Eu ouvi isso de muitas professoras, e hoje se eu cheguei aqui, gente, e conquistei o que pra mim seria o meu Ironman, assim, na minha profissão, que foi esse prêmio aqui, que é um reconhecimento estadual como profissional nota 10, como nutricionista, estreando nessa categoria, trazendo a nutrição para um prêmio de tanto prestígio, foi de fato eu ter disciplina. E aqui eu não tô falando numa disciplina impossível, mas eu me lembro uma coisa que eu fiz, eu tava numa das fases mais difíceis da minha vida, tá? Profissional, assim, em vários aspectos. Eu comecei, gente, a acordar antes, a estipular uma rotina possível para eu conseguir fazer algo por mim, porque eu me lembro que eu saía de casa às 6h30 e voltava às vezes 7 horas da noite, ficava quase 2 horas no trânsito, era uma vida infernal. Só que eu fiz aquela rotina que depois se transformou no ritual do autocuidado para as minhas alunas, pacientes. Eu vejo o quanto que isso mudou a minha vida. Mas, gente, eu não tinha dinheiro na época, eu não estava na situação favorável que eu tenho hoje, mas eu comecei pela minha rotina. Então se hoje você é nutricionista, mas comece a se portar como se você estivesse pronta, assim. Eu acho que essa história da Manu City, diversos atletas que eu vejo muito, mostram pra gente o quanto que é importante a gente ter essa disciplina e não esperar estar tudo pronto pra gente começar. Porque se a gente for esperar, a gente vai estar sempre perdendo pra outra pessoa que teve a coragem de dar esse passo primeiro. Aproveita e já me acompanha por aqui que eu tô trazendo uma série de dicas pra te auxiliar a ter um consultório de alto valor. E me conta, você viu aí a história da Manu? Você encararia um Ironman?